Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um resumo semanal. Essa semana que foi mais curta por parte do feriado de Tiradentes, na sexta-feira. Eu, Rafael Wurzmann, responsável aqui pela divisão de investimentos offshore da Critéria, junto ao meu sócio e colaborador Thiago Pedroso, responsável pela mesa de renda variável, vamos trazer os principais acontecimentos da semana. E que semana! Recheada de dados macroeconômicos, recheada de dados corporativos. Tivemos até um alerta de um dos maiores investidores do segmento de renda fixa nos Estados Unidos frente ao mercado imobiliário, Howard Marks. Ele soltou uma carta que ele solta de forma trimestral e justamente chamou muita atenção. Vamos falar em breve. Mas antes de entrarmos em detalhes, pessoal, gostaria de pedir para vocês a gentileza de deixar o like, se inscrever na página, enfim, ativar o sininho. Essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E assim a gente consegue propagar ele para uma audiência maior, uma audiência que tem os mesmos interesses, né, que você que está nos acompanhando hoje. Então, enfim, seria show de bola. Pedroso, vamos começar a semana com você. O que você tem a me falar sobre o Brasil? Vi que o Lula soltou umas declarações sobre a Ucrânia, né, falando que a culpa da guerra dos Estados Unidos e da Europa, isso chamou muita atenção também. Enfim, o que você nos traz hoje? Boa tarde, pessoal. Rafael falou pouco, mas falou bonito. Clica aí no link para compartilhar e também curtir, por favor. E vamos lá, Brasil, semaninha curta, não tivemos grandes notícias, mas as que tiveram foram importantes, não tivemos quantidades, né? Começo da semana tivemos o IBCBR, né, que é uma prévia ali do PIB brasileiro. Ele veio caindo ali um pouco mais que o esperado, caiu 0,04, esperado era 0,02, não era uma diferença muito grande, caiu 1,3% no trimestre. O ponto é que o IBCBR já está apontando uma desaceleração na economia, que de certa forma é esperada, até por conta do movimento de alta de juros que tivemos até aqui. E aí tivemos logo em seguida dados de volume de serviços, e esse dado é importante, né? Ele mostrou uma desaceleração, caiu 3,1%. É importante principalmente porque quando o Banco Central ele decidiu aí na última reunião na manutenção dos juros, ele deixou bem claro que um dos problemas da inflação era a demanda forte, e isso era visto principalmente em serviços. Então a gente já tem alguns dados consecutivos de inflação baixa e agora serviços que corroboram, de certa forma, uma tese de que os juros poderia cair no curto prazo, embora o Banco Central ainda está se balizando muito nas expectativas para poder definir sobre uma queda de juros ou não. Até um adendo, Pedroso, hoje saiu na Bloomberg com uma matéria, né, na qual o Roberto Campos Neto comenta que de fato a inflação de no Brasil está beirando ali o topo da meta, né, 4 e uns quebrados ali próximo de 5%. Mas a inflação no núcleo, excluindo os preços de energia e alimentos, está beirando 8% ainda, né? Ele alerta frente ao afrouxamento monetário precoce, tá? E até, pessoal, a gente teve na semana passada uma reunião com o RI da Vinland. A Vinland que é uma gestora aqui no Brasil que tem um economista que acertou muita coisa nos últimos 2 anos, tá? A performance do fundo multimercado deles tem sido muito boa também nos últimos 12 e 24 meses. Eles estão com a visão que juros começam a cair apenas em setembro, um pouco depois do que o mercado precifica, e a queda vai ser mais amena, encerrando o ano a 13%. Né? Então, uma visão um pouco mais pessimista, um pouco mais bearish em relação a essa trajetória futura da curva de juros. Eu vou te dizer que aí a notícia ruim dessa semana foi o teto de gasto. Corrobora com a visão. Acabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal. E no fim, assim, o teto de gasto e o arcabouço fiscal, os dois são um arcabouço, é uma proposta sobre como vai ser as despesas e os gastos do governo ao longo prazo, e também o controle desses gastos. E aí corrobora um pouco com a visão da Vinland, né? Agora, com o que foi divulgado até então, fica difícil de fato a gente acreditar que os juros têm um grande espaço de queda. Então lá o arcabouço que foi divulgado, ele não veio com tantas mudanças, mas vieram com poucas que de fato o mercado não gostou. Primeiro ele deixou ali uns 13 itens fora do teto de gastos. O mercado se preocupou mais até porque não existe hoje na proposta que foi enviada para o Congresso alguma forma de penalizar diretamente o governo. Literalmente o governo ele vai poder, caso ele não cumpra a regra, apenas enviar uma carta lá para o Congresso justificando e com as medidas para que seja cumprida no próximo exercício. Então ficou muito fácil você não cumprir a regra, né, do teto de gasto, sendo que anteriormente o teto de gasto previa crime de responsabilidade passível de impeachment. Isso é importante, não sabia disso, hein? Agora estou querendo tirar, isentar, enfim, possíveis irresponsabilidades. E aí eu vou subir aqui, né, o teto de gastos que eu tô subindo, o teto de gastos ele tinha os seus problemas,
Ele tinha muitas soluções, ele era muito simples. O problema, na verdade, não era o teto de gasto, são os políticos, né? Que romperam o teto de gasto várias e várias vezes. Era difícil o teto de gasto ficar de pé no nosso país, mas mesmo assim ele tinha suas qualidades. Então eu subi agora um gráfico que mostra aí as despesas primárias do governo central, que embora houve ali uma elevação por conta da pandemia e também da PEC da transição, o teto de gasto tinha uma queda relevante a médio e longo prazo contratada. Então, mesmo no cenário que nós tivemos essa recente elevação, a gente deveria ter a médio prazo no teto de gasto um cenário melhor do ponto de vista fiscal. E também mostra nesse gráfico as receitas primárias de líquidas... desculpa, pessoal. Receitas primárias líquidas do governo central. Então, vocês podem ver que nos dois cenários, o teto de gasto eles teriam uma condição bem importante de controlar essa dívida lá a médio e longo prazo. Até, Pedroso, pegando um gancho aqui, enfim, o que eu entendi dessa proposta toda de uma forma muito simples, tá? Que basicamente o governo pode gastar até 70% do que ele arrecada, do que ele gera de receita. Então imagina eu tenho um salário de R$100 por mês, eu posso gastar R$70 por mês, vai sobrar R$30 e aí que a gente vai conseguir ter um superávit primário. Mas fora dessa regra, fora dessa disciplina, a gente tem diversos gastos extraordinários, desde precatório até dinheiro encaminhado ao BNDES. E fica também o medo das medidas parafiscais, os bancos públicos concedendo crédito de forma descontrolada, o que prejudicaria o fiscal e seria ali um jeito do governo conseguir contornar, enfim, esse teto para os gastos. Então, no final do dia, não sei se o mercado vem digerindo isso muito bem, né? Eu acho que a grande dúvida do mercado é quem vai pagar a conta. Quais empresas vão ser tributadas para que a arrecadação possa aumentar? Que essa é a grande premissa, né? É aí que fica o grande ponto de interrogação. E até hoje, né, a gente está gravando esse vídeo na quarta-feira, tá, pessoal? O dólar está subindo 2%. Né? Durou pouco a festa do dólar abaixo de R$5. E bateu 4,90 e já está 5,05, se não me engano. Até um pouco acima disso. Então, o que você me diz, Pedroso? Então, entrando um pouco nesse mérito da carga tributária, hoje eu estou subindo um gráfico aqui que mostra a carga tributária do Brasil comparado com os países da OCDE. Então, basicamente, hoje nós temos uma carga tributária equivalente a um país desenvolvido, mas com serviços de país subdesenvolvido. Legal, que é o Brasil. Bacana. Então, basicamente, nós já temos uma carga tributária alta. O último movimento de elevação de carga tributária de forma relevante foi no segundo mandato do governo Fernando Henrique. De lá para cá, houve pouca alteração, mas esse movimento que o governo deve trazer, pode trazer uma nova tributação ali, um novo aumento da carga tributária como um todo. Isso impacta diretamente as empresas, impacta na produtividade das empresas, impacta todo mundo no fim do dia. O governo, lógico, está prometendo que isso não vai ser um aumento de carga tributária, e sim através de revisão de subsídio. Aí entra o segundo problema do arcabouço fiscal, né? O governo, essa semana, ele voltou atrás na cobrança de imposto sobre importação de produtos, importação por pessoa física de até $50. Então, vocês devem ter acompanhado, independente se concordam ou não, o fato é que hoje muitas empresas lá fora utilizam desse subterfúgio para poder trazer produtos para o Brasil sem pagar imposto. Mas ali o importante de fazer a leitura dessa notícia não é se vai cobrar imposto ou não, é a dificuldade que o governo tem de encaixar essas propostas. Ele mal anunciou que ia cobrar, ele teve que voltar atrás. Não vai ser fácil ele tirar subsídio, chegar no setor petroquímico, por exemplo, e falar agora não tem mais subsídio, tem um lobby muito grande para manter esse subsídio, Zona Franca de Manaus e tudo que ele fala. Então o grande problema do arcabouço ele está dependendo de aumento de arrecadação, do qual ele não tem controle, ele não fez nenhum trabalho do ponto de vista de corte de despesas, e basicamente a gente tem ali contratado um risco de aumento dos gastos. Então, no fim do dia, o governo ele não criou um teto de gasto, um arcabouço para controlar o gasto, ele criou uma regra para poder gastar e uma carta de intenção para poder ter ali uma receita adicional, uma receita extraordinária para pagar isso. Mas é literalmente uma carta de intenção, porque basicamente ninguém consegue provar ou ninguém consegue ter essa convicção de que o governo vai ter essa receita extraordinária. Então a gente entra num cenário do qual a gente volta a discutir o nosso problema fiscal e para onde vai a médio e longo prazo a evolução da dívida
local, né? A nossa E dívida. até pegando esse gancho, Pedroso, pô, se você que está nos acompanhando tem um certo ceticismo, né, quanto à trajetória da dívida pública, o plano fiscal e, consequentemente, né, um possível crescimento sustentável no Brasil, algo que não seja o bolo de galinha que a gente está tão acostumado, enfim, a gente tem uma grande oportunidade maravilhosa, né, nessa última semana de conseguir valorizar o patrimônio abaixo de R$ 5. Não quero ser enviesado para esse tema, mas eu vejo hoje o dólar muito mais como um seguro, tá, Pedroso? Por que um seguro? Porque deixando todas as variáveis constantes, né, especialmente o câmbio, você é remunerado investindo no Brasil quase 8%, né, 9% a mais do que investindo lá fora, né, 5% de taxa de juros nos Estados Unidos contra quase 14% aqui no Brasil. O que compensaria o investimento nos Estados Unidos seria justamente a valorização cambial a longo prazo, né? E lógico, a gente não tem nenhuma bola de cristal aqui para prever os movimentos de mercado, mas me parece algo muito ingênuo deixar todo o patrimônio, né, construído somente no Brasil. Né? A gente já tem nosso patrimônio imobilizado no Brasil, foi nossa casa, já tem nossa renda em reais, não estou falando, né, para eventualmente dar uma valorização de carteira de 50%, 60%. Começar com um pouco, 10, 20%. Que seja 5, mas dar esse pontapé inicial é algo super educacional até mesmo, né? Entender como funciona o mercado lá, que tem diversas nuances, né? Uma variedade de produtos muito maior. E até mesmo aquela pessoa, né, que também fica um pouco cética quanto à trajetória futura do Brasil, mas realmente acha que o câmbio não é nem para cima nem para baixo, porque a gente tem a bênção, que é a nossa CDI, né? Com liquidez diária, eventualmente uma LFT, um CDB de algum banco bom, rendendo 105%, 100% de CDI, mas preservar a questão de liquidez. E aí tem o outro lado, né, aquela pessoa que, enfim, dá o voto de confiança, né, acredita no futuro sustentável para o Brasil, e aí, de fato, seria justamente uma alocação em bolsa, uma alocação em uma renda fixa mais longa, né, um CDI mais 2, um CDI mais 3, um IPCA mais 8, travando ali por 3, 5, 8 anos, né, aí a gente tira essa questão de liquidez. Eu acho que esses 3 fatores que eu comentei, eles podem compor uma carteira, né? Vai depender do posicionamento, né? A porcentagem, muito mais para o viés seu ou viés do assessor que lhe atende, né? Mas eu, Rafael, qual que é o meu viés maior hoje? Alternativa 1 e 2, né? Que é justamente a dolarização parcial do recurso e boa parte em liquidez, para ter poder de manobra, né? Eu prefiro, enfim, sacrificar 10% de alta do que compartilhar eventualmente, né, 15, 20% de baixo. Legal. Mas vamos lá, Pedro, eu só queria dar um pouco esse adendo que isso veio na minha cabeça essa semana. Hoje, dado o cenário e a facilidade que tem de se investir no exterior, não tínhamos isso há 2, 3 anos atrás, eu acho que é obrigatório que você tenha uma parte da carteira lá fora. Eu só chamo essa atenção porque o dólar é realmente abaixo de 5. Independente de dólar, você Mas abaixo de 5, dá aquele pontapé, né? Se já olha e fala, pô, tá abaixo de 5, calma aí, né? Mas vamos lá, só terminando aqui a parte Brasil, né? Como eu disse, não tinha muitas notícias, mas as que tem são importantes. Lá fora tá eu tô subindo aqui um gráfico mostrando os juros real do Brasil dos últimos 20 anos, né? E olha aqui que é interessante, né? A gente vinha numa trajetória de queda de juros real muito porque a gente tinha ali uma trajetória de melhora do cenário fiscal brasileiro no longo prazo. Tivemos lá o evento de elevação do preço de commodities, dali na década de 2000, principalmente ajudando aqui as condições internas, mas tínhamos ali um movimento que finalizou em 2014. Aí depois entrou o governo Bolsonaro, houve ali a aprovação, na verdade o governo do Temer, houve a aprovação da reforma da Previdência, do arcabouço fiscal, a reforma da Previdência foi no Bolsonaro, mas foi basicamente costurada durante o governo Temer, e o mercado voltou numa trajetória de queda de juros real, e agora voltamos a discutir um problema fiscal, que o Brasil tem uma dificuldade gigante de sair dessa mesma discussão. A gente passou pelo menos os últimos 10 a 20 anos tendo a mesma discussão e ela sempre volta. O Brasil depende hoje de fiscal, fiscal e fiscal. Mas acho que de Brasil é isso. Eu queria dar uma entrada aqui na parte lá de fora pra gente também não se estender tanto, Rafael. Eu sei que lá fora tem muita coisa hoje. A gente, né, começou a ver a safra de balanços vindo à tona. A gente viu alguns indicadores macroeconômicos que corroboram uma visão de juros mais alto por mais tempo, uma narrativa que o mercado havia descartável, né, algumas semanas atrás, e volta a embutir na conta. Começando por hoje, né, quarta-feira, a gente viu um dado de inflação muito importante no Reino Unido, veio bem acima do esperado, a gente até pode subir aqui
né? Enfim, o comparativo com a leitura versus expectativas da Bloomberg, né? A inflação no Reino Unido está em 10,1%, a leitura passada foi 10,4%, o esperado era que caísse para 9,8%, né? Uma variação mensal de 0,8%, acima do 0,5%, é projetado pelos analistas, né? E um core inflation, uma inflação núcleo, ainda muito grudenta, né? Muito pegajosa, enfim, muito sticky, que a gente fala lá fora, de 6,2%, acima do esperado de 6%. Enfim, isso já começa a colocar na conta, eventualmente, um aumento em junho, ou até mesmo em agosto, setembro, para o Banco Central inglês, né? A curva de juros futura está projetando quase uma taxa terminal de 5%, a gente está falando atualmente, os juros no Reino Unido estão em 4,25%. E essa discussão de juros mais altos no mundo, ela começou a ganhar uma maior tração na sexta-feira passada, quando a gente viu um dado da Universidade de Michigan, da expectativa de inflação dos consumidores americanos. Saiu de 3,6% em fevereiro e foi para 4,6% em março. É implícita, né, para os próximos 12 meses. Ou seja, o consumidor está esperando mais inflação. E isso veio junto com a confiança desse mesmo consumidor, que segue mais otimista. Aí a gente viu uma produção industrial acima do esperado e um membro votante do Fed, que é o Waller, falando, né, justamente da necessidade de manter os juros altos e prevendo cortes apenas no início do ano que vem. O mercado ainda segue duvidando, né, do que o Fed fala, segue colocando na conta, né, cerca de 40 a 50 pontos de cortes de juros esse ano. No auge do estresse bancário, ali no meio de março, tinha 110 pontos precificados de corte na curva. Ou seja, a gente ia ficar uma taxa terminal de 5 e acabar o ano abaixo de 4. Né? Realmente esse cenário já mudou. Mas desde o começo do ano, a gente viu desde a narrativa do soft landing, aí foi pro no landing, aí veio o hard landing, e aí o mercado tenta entender o que vai acontecer, né? Quando a gente falou algumas semanas atrás, eu perguntei para você como você descreveria em uma palavra o mercado. Você lembra qual é? Bipolar. Bipolar. Não, o mercado cada semana tá mudando de opinião. É incrível isso. É incrível mesmo, Pedroso, e é isso. Mas sabe por que tá mudando de opinião? Porque são dados muito conflitantes, né? Sai um dado que mostra que a inflação tá caindo, aí tem outro que mostra que vai subir lá na frente. Aí, enfim, aquela loucura toda e tá com um dinamismo realmente inexplicável, né? O mundo hoje tá muito dinâmico, né? Esse fluxo de informação, essa área digital, a gente até brinca, né? Eu falei nos últimos calls aqui que muitas vezes a gente tenta criar justificativas para explicar, né, o inexplicável. Né, muito esse trabalho de analistas, né, enfim, jornalistas de mercado. Por que a bolsa caiu? Por que a bolsa subiu? Por que os juros fechou? Por que os juros abriu? Porque tem mais comprador do que vendedor. Mas por quê, né, esse motivo? Aí a gente tenta analisar várias coisas e colocar ali, quando no final do dia é uma análise muito mais sobre psicologia humana do que de fato qualquer outra coisa. Até me lembra a fala, Pedroso, é de John Keynes, né, um grande economista britânico ali, que nasceu, né, justamente no século XIX, né, ele que foi o propagador aí da teoria, enfim, teoria monetária moderna, digamos assim, né, de um governo mais gordo, né, enfim, que gasta mais e estimula o crescimento através desses gastos e tal demanda. Tá? O que ele fala é que o mercado pode ficar irracional por mais tempo que nós podemos ficar solventes. Né? E o que isso quer dizer? Que não faz sentido você estar eventualmente short um S&P hoje, né? Eu sei que o fundamento diz, né, múltiplo alto, beirando de 19 vezes lucro, eventualmente uma revisão de lucro mais severa, algo que não esteja na conta, os juros mais altos que está precificado, tem diversos argumentos, mas essa irracionalidade do mercado não é você que controla, né? Então no final do dia, eu repito e digo novamente, no meu ver, mercado financeiro é humildade e paciência, é entender as nossas limitações e tá ali para o jogo de longo prazo. Eu até subo um gráfico aqui que mostra o tempo médio, né, pegando um gancho, de carrego do investidor hoje. O investidor hoje, Pedroso, ele carrega uma ação por menos de um ano. Menos de um ano. Olha, em 1960, o período médio de carregar uma ação era 8 anos. Como é que você explica esse gráfico? Fluxo de informação. É isso. E gamificação de corretora. Também. Uma Robinhood lá fora. Pô, você ganha prêmiozinho a cada trade que você faz, corretagem zero, é muito fácil. Parece que tá no joguinho. Aí vira um cassino. Então, pô, isso não é ser investidor, tá? Não é ficar olhando justamente ali o papel lá para cima e para baixo. É entender o negócio, seu balanço e tá ali visando um prazo mais longevo. Mas sem mais delongas, pessoal, voltando um pouco para a parte macroeconômica americana, com todo esse contexto, né, de dados que indicam juros mais altos por mais tempo,
a gente teve o 2 anos americano, que é justamente, né, a vértice ali da curva de juros mais vinculada à política monetária do Banco Central, batendo 4,25%. Saiu de 3,7% há 2 semanas atrás, né? Então a volatilidade realmente incrível, um mercado extremamente bipolar e um tanto quanto perdido. E Pedroso, essa semana a gente teve leilão do Tesouro de 3 meses, saiu a 5,20%, taxa mais alta desde 2001. Mais de 20 anos que a gente não via tamanho juros de curto prazo nos Estados Unidos. E quem acompanha, nós comentamos em vários outros calls, né, nas outras sextas-feiras, que o mercado estava errado, que não fazia muito sentido o mercado precificar juros tão baixos. Achar que juros ia cair mais de 1% até o final do ano. Parece loucura, né? Exato, e agora o mercado começa a voltar a algum nível de racionalidade. Então, na verdade, eu não acho que o número agora está errado. Eu acho que o mercado ele acabou sendo irracional, com um cenário que nós tivemos da crise bancária, achando que a inflação poderia ceder muito mais rápido, enquanto o Fed sempre foi o contrário, né? Ele sempre deixando claro que não seria isso. Isso veio muito por parte do que aconteceu com os bancos nos Estados Unidos. Aí o mercado precificando que a contração de crédito ia ser um aperto monetário por si só. Mas a gente tem visto essa questão dos bancos suavizar ao longo das últimas semanas. O balanço do Fed já está voltando a contrair, o que indica que ele não está injetando ali liquidez nos bancos através de operações de desconto, né? A situação está mais tranquila. Eu chamo a atenção que o índice de condições financeiras da Bloomberg está em território positivo. É algo expansionista isso. Ou seja, ótimo para a economia, mas muito ruim para uma pessoa que está tentando tirar a inflação núcleo de 5,6% e trazer para a meta de 2%, que é o atual trabalho do Fed. E com esse gancho, Pedroso, eu queria até subir aqui a capa de um relatório que a JP Morgan publicou sobre a sua visão de Asset Allocation global. E o título é o seguinte: prêmio de risco favorece renda fixa de curto prazo. O que quer dizer isso? Que não faz sentido hoje você tomar um risco descabido, talvez através de ações ou alongando muito seu passivo, seu duration em renda fixa, quando você tem uma taxa de juros de curto prazo beirando 5%. Então, vamos até subir, produção, o gráfico, né? O que a JP Morgan está vendo. A JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, os maiores bancos do mundo, e o Private Banking, né? Se não mais conceituado e renomado, um dos mais, né? E o que eles estão falando? Underweight, né? Ou seja, visão pessimista para ações, né? Visão otimista para commodities e cash. O que é cash nesse sentido? É fundo caixa, é renda fixa de curto prazo. Eles estão com uma visão neutra para renda fixa de médio e longo prazo, porque eles estão muito inseguros quanto à precificação do mercado atual frente à trajetória futura de juros. Tá? Então, só queria trazer um pouco esse adendo e comentar, né, que, lá fora, hoje, você consegue ter uma certa bênção. Eu sei que não é essa ideia aqui no Brasil, mas enfim, 5% ao ano em dólar, sem risco, renda fixa de curto prazo, tá? E aí, Pedroso, indo aqui para o contexto China, e saiu uma bateria de indicador lá, né? A gente viu o PIB, subiu mais do que esperado ano contra ano, 4,5%. Tem analista já falando de crescimento de 8% para a China. Tá? Agora a média está indo na casa de 6%, tá? O consenso de mercado. Isso foi atualizado depois que esse dado saiu. Lembrando que a meta do governo chinês para este ano é um crescimento de 5%. E vendas no varejo subindo 10,6% frente ao mesmo período do ano passado. É uma coisa realmente impressionante. Tem uma leitura importante aí, né? O PIB que foi divulgado mostra como a China está focando em consumo interno, ao contrário do que foi lá atrás, que era muito focado em infraestrutura, construção. Agora não, a China está focando em consumo interno e vendas no varejo veio muito melhor, inclusive a produção industrial vem abaixo do esperado. Então a gente teve um cenário que o consumo interno de fato está elevando a economia chinesa, que é o mandato do governo comunista lá. Eles têm esse objetivo em específico. Basicamente, né, a produção manufatureira, como você comentou, é amena, investimento imobiliário também ameno. O que está puxando China é consumo interno, particularmente serviços. Né? E quando a gente olha a leitura de vendas no varejo, tem 4 itens que puxaram. E olha que loucura. Remédios, o primeiro, subindo 16% no contra-ano, né, a demanda. Por quê? Eu chuto, né? Posso estar errado. Que é porque a China ainda não tem a imunização de rebanho. E nessa reabertura, enfim, pode ser que tenha pessoa ficando doente e essa demanda por remédio está aumentando, tá? Mas os outros 3 itens é muito legal, tá? Restaurantes, joias e vestuário. Lembra o que a gente trouxe aqui na semana passada? LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy batendo all-time high, máxima histórica, divulgando um resultado maravilhoso impulsionado pela China. O dado que saiu chinês corroborou tal história.
Restaurante. Louis Vuitton Moet Hennessy é dono de boa parte das champanhes, vinhos e whiskies que a gente toma hoje, tá? Joias. Tiffany & Co. é da Louis Vuitton Moet Hennessy. Vestuário. Tá no nome, né? Louis Vuitton, Dior, enfim. E todas essas marcas que o conglomerado é dono. Então, realmente, a China puxando esse consumo, né? Especialmente de artigos de luxo, tá? E, pessoal, indo aqui agora para a parte corporativa, também não quero me estender demais, deixar isso super tranquilo, enfim, um bate-papo informal. Duas notícias muito importantes, tá? Da segunda maior empresa do mundo, a maior, né? Acho que a Apple é maior hoje, né? A segunda maior é a da Aramco. Eu acho que a Saudi tá... Aí a gente vê, mas enfim, aí não é... Ali, segundo primeiro. Segundo primeiro. A Apple lançou uma conta poupança que remunera os dólares parados nela em 4,15% ao ano. Ela fez isso em parceria com a Goldman Sachs e ela já vinha empreitando no segmento de cartão de crédito, justamente introduzindo o que eles chamam lá fora de Buy Now, Pay Later, que é o famoso parcelamento, né? Que a gente tem aqui no Brasil, né? Você parcela a sua fatura, né? Você paga em várias prestações. Com uma financeira própria, um banco próprio, né? Uma Goldman Sachs. Mas eles têm um banco próprio, não? Tudo através da Goldman Sachs. Por hora, tudo através da Goldman Sachs. O Tim Cook e o David Solomon são muito próximos, tá? Já estabeleceram essas parcerias, que são CEOs das respectivas empresas, há alguns anos. E por que 4,15% no momento atual de mercado? Tal notícia chamou tanta atenção. Porque um banco nos Estados Unidos, a média, o que eles pagam numa conta poupança é 0,5%. E é assim que eles fazem dinheiro. Eles captam seu dinheiro a 0,5% e depois investem no tesouro pagando quase 5%. Um spread bancário maravilhoso, a gente até viu isso, os resultados do JP Morgan, do Bank of America, enfim, desses bancos voltados a operações, né, de spread de juros, tá? Comerciais, digamos assim. A Apple pagando muito mais que esses bancos médios, tendo já uma aderência enorme ao que tem de iPhone e uma placa, né, que dispensa comentários, enfim, pode ser o começo aí do que a gente vai ver lá na frente, talvez um Apple Bank, né? E aí tem a questão também que o Tim Cook, CEO da Apple, tá na Índia. Tem até produção, sabe a fotinha do Tim Cook, para aqueles que não conhecem, tá ele aí, inaugurando a primeira loja física da Apple na Índia. A primeira. Pensa que a Apple tem só 5% de market share na Índia, o resto é tudo Android, né, através de Samsung e outros produtores lá internos. E a Índia, se eu não me engano, é o país que tem a maior população atual. Acabou de ultrapassar a China, mais de 2 bilhões de habitantes, se eu não me engano, tá? Até pode me corrigir se eu estiver errado, e uma classe média crescente. E o problema da Apple na Índia é justamente a questão de preço, né? O smartphone lá sai na média por $200 e o da Apple começa em $429, né? Agora veio, né, enfim, essa questão do Tim Cook tá tentando penetrar esse mercado que está em plena ascensão, com uma classe média se fortalecendo e pode ser eventos favoráveis para o futuro da empresa. Nessa mesma linha de tecnologia... Tem só um ponto, né? Eles também levando a cadeia de produção da Apple para a Índia, já fugindo um pouco do risco geopolítico ali, todo o problema. Exatamente. A Apple hoje produz quase a totalidade, né, dos seus iPhones, iPads e MacBooks na China através da Foxconn, né, que é uma empresa terceirizada que faz a montagem desses aparelhos. E a gente está vendo as empresas querendo diversificar a sua cadeia produtiva, né, especialmente pós o conflito aí Rússia e Ucrânia, pós a pandemia. Eu acho que essa tendência natural é de desglobalização, né, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Sei aqui que já deu um tempinho, né? Mas só para finalizar, tá, Pedroso? Duas coisas. Netflix divulgou resultados essa semana também. A ação chegou a cair 12%. Basicamente recuperou. O resultado veio em linha com o esperado. As assinaturas líquidas vieram menores que o esperado. Eles basicamente um gráficozinho mostrando como estão as assinaturas. Eu vejo uma tendência de platô. Né? Enfim, eles vêm crescendo, mas é um ritmo muito menor, isso é natural, já tem 230 milhões de assinantes pagos, né? E eu descreveria os resultados deles como mais ou menos, né? Aquela coisa ali meio morna. Né? E o mercado achou que tinha sido ruim, mas depois viu o CEO falando no earnings call que o guidance está voltando quanto intacto, tem perspectivas bacanas, voltou, sem grandes novidades, tá? E como eu havia prometido, né? Como já deu o nosso tempo hoje, que o Howard Marks falou, o que ele soltou na sua carta essa semana.
Basicamente, pessoal, o Howard Marks é como se fosse o Warren Buffett de bonds. É o Warren Buffett de renda fixa. Ele é o gestor e fundador da Oaktree Capital, que é uma das maiores gestoras de renda fixa, que tem um dos track records de mais sucesso no mercado. Ele solta uma carta periódica. Ele chamou muita atenção na carta dele para o problema imobiliário comercial que está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente já tinha comentado desse problema nos nossos calls passados. E até para fazer esse adendo, eu subo o gráfico de vacância nos escritórios de São Francisco. São Francisco, que por muitos está sendo conhecida como a cidade zumbi, né? Já foi um hub, um polo de tecnologia, de inovação, de migração para lá, né? E hoje a gente está vendo uma taxa de vacância nos escritórios de quase 30%, uma máxima histórica. Ou seja, os escritórios estão alugando 70% da sua capacidade, 30% está sem gerar renda. O que acontece? Por que o Howard Marks está dando esse alerta frente às dívidas imobiliárias corporativas? Porque nos próximos 3 anos vai ter o maior vencimento na história de tal tipo de dívida. A gente está falando que os preços desses imóveis estão caindo, as taxas de vacância estão subindo e os juros estão numa máxima de quase 20 anos. Então, quando for refinanciar essas dívidas, eventualmente rolar elas no seu vencimento, especialmente com os bancos mais céticos agora pós Silicon Valley Bank e todo o desenrolar da história, a gente pode ver algum tipo de estresse, tá? A gente pode ver algum tipo de calote. Foi isso que ele deixou muito claro. Só uma leitura aqui, me corrija se estiver errado, né? São Francisco, nós tivemos uma vacância subindo muito. Isso se dá muito mais por conta da pandemia e o evento do home office. É isso. Do que basicamente sobre uma desaceleração do setor de tecnologia que continua relativamente forte. Mas tem outro fator nisso aí, tá? A Califórnia, ela é democrata, né? O governador é o Gavin Newsom. E os democratas são conhecidos por cobrar mais impostos, né? E justamente dar menos ali incentivo para as empresas produzirem. E aí você tem a Flórida, né, especialmente Miami, que está abrindo um baita hub financeiro e de tecnologia. Muitas empresas migrando, né, do West Coast dos Estados Unidos para o East Coast dos Estados Unidos. Né? Isso está sendo algo que a gente tem visto também organicamente. Então são esses 2 fatores, tá, Pedroso? Enfim, então acho que isso explica bastante bem. Pedroso, conta pra gente. Você vai viajar esse feriado ou não? Feriado ainda não. Mas sábado tem uma viagem boa, não tem? Tem uma viagem legal. Conta aí, onde você vai? Passear lá pra Bahia, lá pra Morro de São Paulo. Pô, que delícia. Legal. Eu sei que você também vai passear. Mas é isso, pessoal. Eu acho que... Tem mais alguma coisa pra complementar? É só isso, tá, Pedroso? Pô, queria desejar um ótimo feriado pra quem está nos acompanhando. Nosso resumo da semana que vem, tanto eu como o Pedroso, né? Ele vai estar na Bahia, eu vou estar em Curitiba. Então vamos fazer via call. Exato, por Zoom. Mas estaremos aqui, não deixaremos de estar toda semana. Deixa um comentário, se tiverem dúvidas, enfim, a gente também pode responder por lá. Eu vou deixar também o link da carta completa do Howard Marks no comentário aqui, para aqueles interessados, né, possam entrar em mais detalhes e ler, que é realmente uma das grandes mentes do nosso século. É isso aí, pessoal. Obrigado, uma boa tarde a todos. E um ótimo feriado, lógico. E não esquece de novo de clicar aqui em curtir, hein? Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.